Bom dia, eu sou o pastor Klaus Martin Dreher, da comunidade Martin Luther, e quero te saudar neste domingo, quarto domingo na Quaresma, este domingo que nos acolhe com a palavra bíblica de Jesus Cristo, Ele que é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus, conforme Colossenses 2, 3. Eu quero saudar especialmente nesse domingo as duas crianças que deveriam estar sendo batizadas na comunidade Martin Luther, a Ariela Rodenbusch Pereira e o Pedro Rodenbusch Jesus. Eles estão em casa com as suas famílias e aguardam que seja possível que a gente se reúna novamente em comunidade. Nós também queremos lembrar especialmente da família de Rodolfo Butcher, que faleceu no último tempo, e ser solidários e solidárias com esta família, a incluindo em nossas orações. Aniversariantes nesse dia, o pastor Ricardo Nör tem seu aniversário hoje. Se vocês puderem estender um abraço a ele, será importante. Saúdo também todas as pessoas que aniversariam hoje, as pessoas amigas que visitam este culto, também membros da União das Comunidades Evangélicas de Confissão Luterana em Porto Alegre, Alvorada e Viamão, e da ISLB, e amigos e amigas da Ecumene. Que bom que há uma janela aberta na tua casa para um momento de culto. Na descrição desse vídeo está a folha litúrgica, se tu não a recebeste pelo WhatsApp. Aí tu podes acompanhar o canto e também as orações deste dia. Eu convido para cantarmos o primeiro hino e agradeço a pastora Sheila, que vai nos ajudar com a flauta, o Sol Fulgente. Rendendo
tudo, livra-nos o seu amor. Plena alegria, perfeita harmonia, isso me aguarda na eterna morada, quando eu chegar ao celeste fulgor. Todos os domingos nós temos a oportunidade de nos chegar até Deus humildemente para confessar-lhe os nossos pecados. Se tu podes, eu te convido a orarmos em conjunto a confissão de pecados deste domingo. Senhor nosso Deus, é tempo de Quaresma e nós meditamos na tua compaixão em nosso favor, por meio da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho. Tua tristeza com a morte de teu Filho na cruz não interrompeu o teu plano de vida em nosso favor. Tu ressuscitaste Jesus e a boa nova do teu reino venceu a morte, nos dando vida e salvação. Nós te pedimos perdão, pois em nossos dias lamúria, tristeza e medo nos paralisam, ignoram a esperança, fazem adoecer. No tempo em que vivemos, dá que enalteçamos o teu eterno amor por teus filhos e filhas e que confessemos bem claro a nossa fé e esperança, que demos testemunho de ti no mundo, evitando lugares e situações onde nossa presença não seja necessária, para que não corramos o risco de nos contaminar e assim, por acaso, acabar contaminando outros e lhes causando a morte como resultado da nossa negligência. Se, no entanto, nosso próximo precisar de nós, não evitaremos lugares nem ninguém, mas livremente iremos ao seu encontro para prestar assistência. Dá-nos sabedoria e aumenta-nos a fé e a prudência. Tem piedade, Senhor, e nos responde. Amém. Nós também queremos cantar pelas dores do mundo, que entremente sofre com a pandemia do Covid-19, que todos os nossos pensamentos e preocupações sejam levados a Deus quando nós cantamos. A palavra de graça e de perdão da parte de Deus nos vem da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8 e seguinte. Agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo o tipo de bondade, honestidade e verdade.
Assim a paz e o perdão de Deus sejam contigo, hoje e sempre. Amém. Eu convido a orarmos a oração do dia. Dá-nos esperança e paz. Dá-nos bênção, dá-nos fé. Dá-nos a luz de teu olhar. Dá-nos teu amor. Amado Deus, tua presença no mundo nunca é presença observadora. Tua presença é sempre dor ou alegria tuas. Tua tristeza produz arrependimento que leva à salvação e que não volta atrás. A tua tristeza, porém, produz mudança, superação, produz vida, não patina nas culpas e avança na responsabilidade. Tua tristeza traz a esperança e o futuro no ventre. Tua alegria é a nossa alegria, já agora. Dá-nos esperança e paz. Dá-nos bênção, dá-nos fé. Dá-nos a luz de teu olhar. Dá-nos teu amor. Amém. Um hino para o qual a gente não precisa de inário, praticamente, é Obrigado, Pai Celeste. E eu nos convido a cantarmos em casa, sem vergonha, sem medo, o hino Obrigado, Pai Celeste. A palavra bíblica prevista para todos os cultos deste domingo, na ISLB e também na Ecumene, está no Evangelho de João, capítulo 9, os versículos 1 até 41. É um texto longo que eu te convido a ouvir meditando. O Evangelho diz, João 9, 1 a 41, Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram, Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. Ele é cego porque o poder de Deus, para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com saliva, passou a lama nos olhos do cego
e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Esse nome, Siloé, quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é. Mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: sou eu mesmo. Como é que você agora pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram: o homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram: como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: você diz que ele curou você da cegueira? E o que é que você diz dele? Ele é um profeta? Respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram: esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego? E como é que agora ele está vendo? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver, e não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade, perguntem a ele mesmo, ele poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, pergunte a ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: eu já disse e vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu: que coisa esquisita. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram: você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar. E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo
e quando o encontrou, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: Você já o viu. É ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: Eu vim a esse mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: Será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, e uma luz para os nossos caminhos. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão que nos reúne por meio de seu Santo Espírito seja conosco hoje e sempre. Amém. O texto que nós acabamos de ouvir fala de uma desavença, de uma divergência, de uma briga em torno de um milagre de Jesus. Jesus e os seus discípulos se deram conta, se depararam de que havia um cego no caminho. Um cego de nascença. E procuravam uma explicação para a cegueira daquele homem. Deve haver alguma explicação para o sofrimento desse homem. Sofrimento no entendimento dos discípulos, das pessoas da época e ainda hoje, às vezes é mal interpretado como castigo por um mal cometido. É resultado de uma falha, de alguma anormalidade. Os olhos não enxergam e o homem se defende com o tato. Hoje, parece que nós é que estamos cegos. E além disso, às vezes a gente percebe que nos falta o tato com a situação atual de doença, de pandemia, de fragilidade na humanidade. São tantos posts que sobrecarregam as nossas redes sociais, de cuja fonte muitas vezes as pessoas nem procuram se informar, que ao lado de muita informação boa, também há muita desinformação. E aí parece que nós também ficamos cegos. E nos falta o tato e o cuidado. O cego de nascença, por causa da sua cegueira, e porque o tato não é suficiente para ele, acaba mendigo. Mendigo lembra das pessoas que vivem à margem da nossa sociedade. Aquelas que não puderam comprar álcool em gel, que não puderam abastecer as suas despensas nos últimos dias. Pessoas que às vezes trabalham em nossos lares, pessoas que nos atendem em nossas necessidades e que vivem à margem. Pessoas assim, diz o texto, pagam por algum pecado deles ou dos pais deles? O principal é que seja identificado algum culpado pela pandemia de coronavírus. Aí, se encontramos o culpado, não temos mais compromisso. O cego que se vire. Jesus, estimados irmãos e irmãs, não pensa assim. Nem o cego pecou, nem os seus pais,
diz Jesus. Existem coisas que não têm explicação. Ninguém vai poder dizer por que a desgraça atingiu justamente a mim ou a ti nesse tempo. Ninguém vai poder responder a pergunta sobre por que e como eu mereci isso. A pergunta de Jesus é diferente. Não é uma pergunta pelo porquê. Jesus faz a pergunta do para quê. Esse homem é cego, diz o testemunho bíblico, para que o poder de Deus se mostre nele. Esse homem é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Jesus segue e cura o homem cego. E agora o cego enxerga. O que fez o cego enxergar? Foi um pouco de lama? Foi a cloroquina nos nossos dias? Não. O que fez o cego enxergar foi o poder e a vontade de Deus. Onde está quem te curou? Perguntam eles ao cego. Não sei, responde ele. Não sei, dizemos também nós. Quando vencemos algum mal, achamos que foi por própria força, por própria capacidade. Os fariseus entram na história e perguntam: será Jesus o Cristo? E a pergunta é para eles mesmos, mas eles não querem admitir que Jesus é o Cristo. Quem és tu para nos ensinar alguma coisa? Nasceste cego, portanto cheio de pecado, dizem os fariseus, repreendendo o cego que agora vê. Agora, quem não vê são os fariseus. Eles não veem mais e também não têm mais tato para com a situação do cego. O importante é não permitir que se afirme que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus que vem ao nosso encontro. No final da história, Jesus e o ex-cego, aquele que agora vê, se reencontram. E a afirmação do cego a Jesus é: eu creio, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nós temos bons olhos e costumamos passar de lado por muitas coisas que ficam à margem do nosso dia. Também nesse tempo de pandemia do coronavírus. O cego chegou a ver o poder de Deus manifesto em Jesus. Os fariseus perguntam: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? São as perguntas que nós precisamos nos fazer nesses dias. Se temos bons olhos, que nós possamos dar graças a Deus. Se ainda temos saúde, que possamos dar graças a Deus. Se estamos adoentados, que possamos pedir o auxílio de Deus. E que nós que estamos sãos, possamos ir ao encontro de quem de nós necessita neste mundo que ainda é de Deus, como diz a canção. Que Deus abra os nossos olhos, porque essa semana duas coisas especialmente me chamaram a atenção. Primeiro, logo no início dos períodos de anúncio de que devíamos ficar em casa, fui ao mercado e encontrei 3 pessoas de uma família, cada uma num caixa diferente, cada uma com 5 garrafas de álcool gel. Agora, nos últimos dias, as pessoas correram desesperadas depois do anúncio do presidente dos Estados Unidos de que a cloroquina poderia auxiliar no cuidado com pessoas gravemente enfermas pelo coronavírus.
Nessas duas situações, a gente pode enxergar a cegueira, a falta de tato da humanidade. Também nos altos estoques de alimento. E aí eu estava na fila das frutas e das verduras para pesar algumas frutas e algumas verduras na última segunda-feira. E a senhora que pesava as frutas me disse: esse final de semana foi um tumulto. As pessoas parece que perderam a razão, que perderam a educação. Quem pode, disse ela ao final, enche as suas prateleiras e as suas despensas. Na minha comunidade, no meu bairro, as pessoas não têm dinheiro ainda para encherem as suas despensas, nem condições. O salário vem primeiro no final do mês, assim Deus queira. Estimados irmãos, ao final, eu não sei se nós já compreendemos a gravidade, mas aos poucos nós vamos nos inteirando de como é necessário que nós sigamos as orientações das autoridades de saúde. E mais, que nós façamos a nossa parte nesses dias, nessas semanas, talvez meses, em que temos pela frente enfrentando a epidemia do coronavírus. Ficar em casa diminui a velocidade da transmissão da doença. Circulou em nossos meios virtuais e digitais uma palavra de Martim Lutero, que numa carta de 1527 alertava a sua comunidade em tempos de epidemia. Eu quero lê-la ao final da reflexão desse domingo. Em primeiro lugar, diz Lutero, eu pedirei a Deus que misericordiosamente nos proteja. Então eu desinfetarei. Farei alguma coisa para ajudar na purificação do ar. Tomarei remédio. Eu evitarei lugares e situações onde minha presença não seja necessária, para não correr o risco de me contaminar e assim, por acaso, acabar contaminando outros e lhes causando a morte como resultado da minha negligência. Dessa forma, não serei responsável nem pela minha própria morte, nem pela morte de ninguém. Se o meu próximo precisar de mim, entretanto, eu não evitarei lugares nem ninguém, mas livremente irei ao encontro para prestar assistência. Veja, esse é o tipo de fé temente a Deus, porque ela não é ousada, nem imprudente, nem tampouco tenta o próprio Deus. A cura que Jesus anuncia ao cego desse tempo é a cura que nós esperamos também para os nossos dias. Que nós que vimos e experimentamos em nossas vidas o poder de Deus, possamos testemunhá-lo em nossos dias, naquilo que nos é possível. E a sabedoria que vem de Deus, que supera todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Como hoje nosso culto é por meio da internet, nós não temos como fazer o recolhimento das ofertas, elas que são também testemunho da nossa fé em Jesus Cristo e que vão ao encontro do próximo, ainda podem ser encaminhadas desde os nossos lares. Na descrição dos vídeos, vocês encontram uma motivação que nos veio da União das Comunidades, na carta que emitiu na última semana. A motivação é para que a gente ajude um dos lugares que não pode parar, a Casa de Passagem São Lucas. Na descrição, como eu disse, existe o caminho de poder ajudar. Também a conta corrente, onde se pode depositar recurso. Mas o pedido de que alimentos
e material de higiene que as pessoas que estão abrigadas precisam, que esse seja atendido. Também pode ser auxílio teu quando tu indicas à coordenadora da Casa de Passagem, à comunidade São Lucas, como eles podem ter acesso a mais material de higiene, a mais material de limpeza necessários. Nós agradecemos as ofertas, as dádivas e pedimos que Deus abençoe aos ofertantes. No final, nós te agradecemos que tu abriste uma janela na tua casa para o culto da comunidade Martin Luther neste domingo. E te convidamos para que nós possamos interceder a Deus em oração. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos porque tu permitiste reunir tua comunidade, mesmo em casas diferentes, resguardados, preservando a vida de irmãos e irmãs, para que a contaminação não se alastre mais rapidamente do que podem ajudar os espaços de saúde e os hospitais de nossa cidade, de nosso país. Nós te agradecemos por este momento de nos reunirmos. Nós te agradecemos pelos nossos familiares e te pedimos que tu os mantenhas em segurança. Te pedimos que tu concedas saúde às pessoas que estão adoentadas. E se nós soubermos delas, nós queremos dizer a elas que lembramos delas em oração. Nós te pedimos pelas autoridades de nosso município, estado e país, e por todas aquelas que têm responsabilidade no mundo, que a tua luz ilumine as nossas lideranças, especialmente aqueles que estão no Ministério da Saúde, à frente das secretarias de saúde. E pedimos especialmente que tu cuides de enfermeiras, médicas, pessoas que fazem a limpeza e a asepsia dos espaços hospitalares, que administram nossos hospitais. Que tu sejas com elas, lhes dês coragem sobremaneira e preserves, sobretudo, a saúde e a sanidade. Que tu guardes as pessoas que estão enfermas e faça saber a elas que a tua paz e a tua bênção, Shalom, é maior do que tudo. Nós te pedimos ainda pelas pessoas idosas e fragilizadas que nós conhecemos e lembramos delas em nosso silêncio. Por fim, nós te recomendamos estudantes e alunas que estão sem a possibilidade de estar na escola. E te pedimos pela tua igreja no mundo, para que seja criativa e possa seguir anunciando o teu santo e bom evangelho, a boa nova de que tanto necessitamos em nossos dias. E tudo mais que temos a te dizer e te pedir, nós colocamos na oração que Jesus nos ensinou, quando dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A bênção nesse domingo, nós queremos cantar. Bênçãos virão sobre ti. É uma canção que nós muito ouvimos cantar pelo grupo Raida, que essa semana completou seus 20 anos. Nós parabenizamos a todos que nele cantam. É grupo instrumental e também vocal de nossa comunidade. Também o coral Martin Luther canta essa canção.
nós te convidamos a receber a bênção de Deus por meio desse canto. Bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendita serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Que nós possamos permanecer neste domingo em paz e servir ao Senhor assim como podemos, com muita alegria. E demos graças a Deus. Amém.